tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! E hoje eu vou te ensinar esse case para celular, olha só que legal. Ele tem essa alcinha aqui, tem essa parte da frente e o celular fica aqui atrás nesse bolso transparente e você não precisa tirar o celular daqui para mexer com ele. Olha só que legal. Aqui na frente você pode colocar um outro celular, ou um óculos, ou talvez uns documentos, se você quiser sair só com essa bolsinha. Ficou muito legal esse case. E se você está começando na costura criativa, quer aprender peças rápidas, fáceis e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando o seu joinha para mim e compartilhe com as amigas. Eu vou usar para fazer o case tecidos de estampas diferentes, uma para o forro e outra para o principal. Manta R1 para estruturar, já estruturei aqui para adiantar. Plástico cristal para o bolsinho de trás. Você vai usar uma gramatura, eu não sei dizer para você aqui a gramatura, mas compre um plástico cristal que não seja nem muito fininho e nem muito grosso, tá? Um botão de ímã e um botão de pressão. E aí eu tirei todas as medidas no papel, mesmo sendo só medidas, porque eu acho que isso facilita bastante o trabalho. Então as medidas do corpo, você vai cortar 13 por 22, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro e também 2 vezes na manta para estruturar o principal. Para o bolsinho de trás, que é do plástico cristal, você vai cortar 13 por 20, uma vez no plástico cristal. E para a tampinha, você vai cortar 11 por 12, e aí aqui embaixo, na extensão dos 11 centímetros, você vai arredondar. Eu, para arredondar, coloquei algo redondo aqui, só de um lado, risquei, depois dobrei e já cortei os dois lados juntos e fica assim. Aí você vai cortar 2 vezes no principal e uma vez na manta. E aí, pra gente fazer uma alcinha pro nosso case, você vai cortar uma faixa de 5 por 18. Aqui eu já vinquei no ferro também para adiantar. Você vai precisar também de um pedaço de viés. Eu tô usando aqui o viés de gorgurão, mas se você tiver o viés de algodão, também pode ser usado para fazer um acabamento aqui no bolsinho do plástico cristal. A gente começa preparando aqui a tampinha e também já vamos deixar a alcinha pronta. Então aí eu vou pegar aqui as duas partes, vou colocar uma parte, já estruturei aqui com a manta R1, e aí você vai colocar direito com direito e passar uma costura aqui, ó, na volta toda para prender. Feito isso, essa parte mais arredondada aqui, você vai fazer piques. E aí, pode desvirar. Depois de desvirado, olha só, aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, na volta toda pra rebater. Tampinha pronta, olha só. Aí agora a gente vem aqui na alcinha, que eu já vinquei no ferro, mas eu fiz assim, ó, dobrei ao meio, vinquei, depois trouxe as extremidades para o meio e dobrei novamente. E aí vamos passar uma costura aqui e aqui.
A alcinha também já preparada, a gente pode reservar. E aqui a tampinha, a gente já tem que deixar uma parte do botão imã já aqui colocado. Então, vamos fazer isso agora. A gente costuma colocar na tampinha a parte macho, né? Então, aqui é o lado que não tem estrutura, né? Que a gente vai pôr, que é o lado de dentro. Então, seria bom a gente fazer um reforcinho pra colocar no botão, né? Porque aqui é muito fininho. E para isso eu vou usar um pedaço de dublado, né? Que eu uso bastante dublado, então peguei um pedacinho aqui de retalho, de dublado e vou usar. Coloquei aqui o meu botão, olha só. Fica meio amassadinha a peça, mas você pode ir no ferro, né? Dar uma desamassada. E aí agora a gente vai reservar também e pegar aqui o plástico cristal e o pedaço de viés. Aí aqui, ó, na parte de cima, nós vamos fazer um acabamento com esse viés. Eu tô usando viés de gorgurão, ele já tem uma marcação bem aqui no meio, ó, para eu dobrar ao meio assim, olha. Mas, se você for fazer com viés de algodão, também dá para fazer da mesma forma. É só dobrar ao meio, vincar, ó. E aí, encaixa o plástico aqui no meio. Já cortei um pouquinho maior, já para dar uma segurança aqui na hora de costurar. E depois vou tirar o excesso, né? E aí, a gente vai passar uma costura aqui, ó, pra poder segurar esse viés aqui na ponta. Pregado aqui, olha só, tirei o excessinho. E aí, agora a gente pode pegar uma parte do principal e vamos já pregar esse bolso aqui, ó. Aí é só ajeitar ele bem aqui, ó. E aí vamos passar uma costura aqui, ó, na volta toda, prendendo ele. Bolso preso, agora a gente pode pegar aqui, ó. Eu não fui no ferro passar porque depois eu já vou passar tudo de uma vez. Lá na frente, no final, eu vou passar, tá, gente? Tá um pouco amassadinho aqui por conta da hora de colocar o botão aqui. Mas aí agora nós vamos pegar esse aqui, a alcinha, e já vamos fixar tudo aqui. Eu vou passar uma costura aqui em cima, ó, que eu acho que vai facilitar para eu fazer o pique. Aí agora eu vou dobrar o meio aqui, ó. Vou fazer um pique para achar o meio. E aqui também, ó. Aí eu vou pegar aqui a minha alcinha, ó, e vou juntar assim. Você pode escolher, ou você junta assim, cruza, né? Ou junta assim e posiciona ela aqui, ó. Eu vou posicionar a minha assim, ó, só juntinha, bem aqui no meio do pique. Aí vou colocar aqui alfinetes para segurar. Vou colocar uma de cada vez, fica mais fácil. Aqui, ó, eu coloco o alfinete nessa posição, porque na hora que eu for costurar, eu não preciso nem tirar os alfinetes. Posso passar com a agulha, que não pega, a agulha não bate no alfinete nessa posição, né? Ó, aí posicionei aqui bem no meinho. Aí eu venho agora com
a tampinha, o botão pra cima, né? Aqui, ó, pique com pique também. E fixo aqui com mais um alfinete aqui no meio. E aí, vou passar uma costura aqui pra prender tudo isso. Tudo presinho aqui, olha só. E agora a gente só vai fechar. Vamos fechar o principal e vamos fechar o forro também. Então é só colocar direito com direito e passar uma costura aqui. E o forro a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai deixar uma abertura aqui na lateral para desvirar. Costurado as duas partes, agora eu vou pegar aqui a parte do principal, aqui embaixo vou cortar as pontinhas aqui na diagonal. Vou tirar um pouquinho o excesso aqui. Deixa bem rentezinho a costura aqui, porque o plástico cristal, como ele é mais rígido, para não ficar dando volume na hora de desvirar. Aqui também, ó, pode tirar um pouquinho. E aí vamos, essa parte principal a gente vai desvirar. Desvirada a parte principal, olha só. Aqui acertei bem bonitinho aqui os cantinhos embaixo. Usei essa agulha aqui de tricô, ó, pra colocar os cantinhos aqui, ó, bem pra fora. Algumas meninas costumam fazer com a ponta da tesoura, mas com a ponta da tesoura você tem que tomar bastante cuidado, né? Então, a agulha de tricô é uma boa dica pra fazer isso. Muito bem, então depois de desvirado, a gente vai pegar aqui a parte do forro. E aí a gente pode cortar aqui também, ó, na diagonal. Os cantinhos aqui embaixo. E aí o forro do avesso mesmo, a gente vai pegar essa parte aqui e vamos colocar dentro, um dentro do outro. E vamos acertar bem direitinho aqui, ó, vai ficar bem justinho. Aqui em cima a gente acerta costura com costura aqui na lateral, ó. Pode até colocar um alfinete pra ficar aqui costura com costura. E aqui você já pode começar a costura por aqui, então você já acerta aqui debaixo da máquina, porque a gente vai passar uma costura aqui, ó, na volta toda para prender um no outro. E aqui, agora que eu percebi, hein? Esqueci, né, de deixar a abertura aqui para desvirar, mas aí eu vou abrir aqui também. Vou abrir aqui para poder desvirar. Costurado,
já fiz a aberturinha aqui, agora eu vou desvirar. Depois de desvirado, a gente põe o forro todo aqui pra dentro, como eu já fiz aqui. E aí vamos ajeitar bonitinho aqui, ó. E vamos passar uma costura de pesponto aqui na volta toda pra finalizar. Aí não esquecendo de ver se essa alcinha aqui tá pra cima, tá? Na hora de passar a costura aqui pra não ficar assim. Passamos a costura aqui. Agora, antes de fechar a abertura que nós deixamos aqui no forro para desvirar, a gente vai colocar o outro lado do botão aqui fora. Então, para colocar, tem que arrumar o forro aqui bonitinho, né? Arrumar o forro aqui dentro. E aí, acerta bem certinho aqui, do jeito que vai ficar a tampa. E esse tipo de tampa a gente nunca deixa assim muito apertado assim, a gente sempre deixa uma margem aqui, ó. Então, um truque legal é pegar uma caneta e colocar aqui, ó. Coloca aqui e fecha, que aí já vai deixar um espacinho razoável aqui. Aí a hora que for colocar coisas dentro, não vai estourar a tampa. Aí põe bem retinho aqui do jeito que vai ficar. Aí eu costumo fazer assim, pegar o giz, um giz de alfaiate, e dar uma sujadinha nesse botão aqui. Pra poder marcar exatamente onde é que vai ficar o outro. Então aí eu fecho assim, ó. Vejo se tá bem certinho. E faço uma pressãozinha aqui pra marcar. Aí ele marca direitinho aonde que eu tenho que furar pra pôr o outro botão. Aí eu ponho o gabarito bem no redondinho, que ficou bem a bolinha aqui, ó. Aí eu ponho a bolinha aqui do gabarito bem encaixando com a bolinha aqui que eu marquei. Aí a gente tira o forro pra fora, põe a mão aqui por dentro da abertura pra abrir os buraquinhos só aqui no principal, né? Aí, abre os dois buraquinhos aqui e põe o botão. Colocado o botão, agora sim a gente pode fechar essa abertura que a gente deixou. Como eu sempre falo, você tem duas opções: pode fechar com pontos invisíveis à mão, né, para ficar perfeito, ou então a máquina. Eu costumo sempre fechar a máquina. Muito bem, agora falta só colocar o botãozinho de pressão aqui. Ficou prontinho o case, olha só, coloquei o botãozinho aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa peça. Fala pra mim aqui nos comentários se você gostou, se você vai fazer. Eu vou gostar muito de saber. Me siga nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu aviso com antecedência da aula da semana, porque muitas vezes aqui o YouTube, muitas meninas têm reclamado que não recebem a notificação, mas lá no Instagram eu sempre tô dando uma prévia do que eu vou ensinar na semana. E eu espero você numa próxima aula aqui nesse canal. Um beijo, fique com Deus, tchau!